a todos. Estou aqui com Manuela Silva Neto Soares de Mello, advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Damásio. Ela também é sócia do escritório Martins e Mello Advogados e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre direitos, né, sobre aspectos legais das pessoas longevas. Eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga do Longidade, tenho doutorado pela Unifesp, trabalho na oncologia e hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, onde eu também tenho pós-doutorado. Obrigada, Manuela, por ter aceitado aí nosso convite. A gente falou já sobre testamento. Se você não ouviu esse podcast, está imperdível. Escute, porque vale a pena discutir esse assunto. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre direitos, deveres dos idosos. E acho que uma coisa que preocupa muito as pessoas acima dos 60 anos e as famílias, por outro lado, é se ela pode ou não ser interditada. Então, a gente sabe que a pessoa tem medo de ser interditada e, por outro lado, às vezes a família também tem medo de interditar essa pessoa, apesar dela estar, às vezes, com algum grau de demência. Como que funciona isso? Se eu quiser interditar alguém, eu posso? Se eu não quiser ser interditado, eu posso? Como que isso funciona? Oi, Andréa, boa tarde, tudo bom? Obrigada de novo aí pelo convite, né? Trazendo esses temas polêmicos, mas interessantes para todo o seu público aí poder entender um pouquinho como funciona tudo isso. Eu acho muito legal. Agora, entrando no tema da interdição, né? A gente sabe hoje que as doenças da mente ligadas à parte neurológica, Alzheimer, demência, tudo podem gerar uma interdição. O que é interdição, basicamente? Acho que é interessante a gente contextualizar, né? Interdição é quando uma pessoa que não está em gozo das capacidades mentais dela, de fazer dos discernimentos da vida, né? Tenho capacidade para saber o que eu estou fazendo? Tenho capacidade para gerir os meus bens? Se aquela pessoa estiver em algum estado de doença na qual ela não tem condição para isso, aí é o momento dela ser interditada, né? Na interdição vai ser nomeado um curador, que é aquela pessoa responsável por tomar conta dos atos, principalmente dos atos da vida civil, né? O que a gente fala, atos da vida civil? Assinar contratos, né? Porque a gente fala que muitas vezes que tem empresários, fazer gerenciamento de contas bancárias. Essa pessoa vai ser responsável, a gente fala que é um munus, né? O que é um munus? É um encargo, né, que está sendo dado a ela, né? Não é um benefício, é um encargo, porque essa pessoa vai ser responsável por cuidar dessa que está na ausência do gozo das capacidades mentais dela. Então, assim, o processo de interdição, ele é um processo que ele não é... eu não digo que ele é relativamente rápido, tá? Ele é um processo na qual o juiz vai tomar muito cuidado, porque ele é um processo judicial, né? Sim. Ninguém pode interditar alguém e falar, você está interditado. Não. Um juiz vai ter que declarar que você está interditado. Como que isso funciona? A pessoa passa por um médico, né? Ela tem um médico que acompanha e fala assim, olha, normalmente o médico vai virar para a família e falar assim, olha, essa pessoa está com Alzheimer. Aliás, eu acho que isso é interessante, né? Existem testes que o geriatra pode aplicar, né? Para dizer se essa pessoa realmente está com algum comprometimento em termos de demência, se ela pode morar sozinha, se ela não pode. Tá? Então, isso tem como ser avaliado. Exato. Aí que eu acho que a parte médica é extremamente importante, Andréia, porque somente ele pode dizer de fato como que está o estado de saúde dessa pessoa. Sim. Né? E aí ele tem que, com toda a sensibilidade, todo o know-how que ele tem, avisar para a família, olha, essa pessoa não está em gozo das capacidades mentais dela. Se a família tem dúvida, tem que ir no médico conversar com ele. Exatamente. Então, a partir desse diagnóstico, a família tem ciência que essa pessoa está passando por está neste momento, né? Não está passando, porque infelizmente isso também é um estado que não tem reversão. Mas está passando por este momento de incapacidade, que vamos usar como exemplo o Alzheimer, né? A pessoa foi diagnosticada com Alzheimer, precisamos interditá-las porque ela não tem condições mais de ir ao banco, por exemplo. Vamos usar situações comuns da civil, né? Sim. Tá, vamos interditá-la. Aí a gente entra com um processo de interdição avisando para o juiz, olha, excelência, tem um laudo aqui que diz que essa pessoa tem Alzheimer, tem da CID, tudo certinho. A partir desse momento, o juiz vai nomear um negócio chamado curador provisório, uma pessoa que provisoriamente vai ficar responsável, né? A própria lei dispõe de um rol, né, de quem são as principais pessoas que, em primeiro lugar, cônjuge... Eu ia perguntar.
Exato. que é? Cônjuge. Segundo lugar, descendentes. Terceiro lugar, se eu não me engano, se eu não me recordo, mas eu devo estar certa, que é Ministério Público, ele também pode. E aí, em quarto lugar, alguém nomeado pelo próprio juiz para ser o curador dessa pessoa. Então, assim, em primeiro lugar, os familiares, aí depois, na sequência, quem o juiz determinar. Tá. Então, assim, essa pessoa que vai ser nomeada curador provisório vai ficar gerindo e o processo vai seguir o seu curso normal. Por quê? Porque o juiz, ele quer ter certeza que aquela pessoa não está em gozo das capacidades civis dela. Porque para você tirar os direitos de alguém, o juiz quer ter absoluta certeza, né? Porque ninguém quer deixar de poder ter a gerência da própria vida. Exatamente. Outra coisa que eu acho importante é o seguinte, que senilidade e idade não é sinônimo de interdição. Sim. Porque tem muita gente que fala assim, não, meu pai está muito velho, eu preciso interditá-lo. Tá, mas o seu pai faz tudo, ele vai no mercado, tá tudo certo, ele vai no banco, faz. Então, não é caso de interdição. Sim. Você está entendendo? Então, assim, são casos bem específicos ao ponto de o juiz falar o seguinte, olha, você não tem mais condições de gerir os atos da própria vida. Então, assim, a partir desse momento, o processo vai dando o seu curso. Esse curador provisório vai tomando conta, né, dos bens e dessa pessoa, e vai chegar uma fase que o próprio juiz vai ter a perícia do juiz, né, que ele vai mandar um perito da confiança dele te entrevistar. E aí, a partir do momento, ele vai fazer umas perguntas básicas, do tipo, que dia é hoje? O que você fez ontem? E aí, quando a gente vê que uma pessoa realmente está em fase nessa condição, ela vai responder que é uma data... provavelmente que ela não tem ciência, vai falar, ontem eu tive, por exemplo, um caso de um senhor que era 90 e poucos anos com estado de Alzheimer avançado, ele respondeu que ele tinha ido na escola pela manhã, tudo isso que a gente já sabe que as condições médicas já descrevem, né? E aí, a partir do momento dessa perícia, que o perito do juiz vai levar ao juiz o conhecimento de tudo que ele fez nessa perícia, vai falar, olha, realmente essa pessoa tem que ser interditada. Aí sai a certidão de fato, a sentença determinando a interdição dessa pessoa. A partir do momento que o juiz tiver certeza disso, ele vai interditar essa pessoa e essa pessoa, que é o chamado curador, de provisório, ele passa a ser o curador definitivo dela, vai ter que gerir todos os bens com a obrigatoriedade de prestar contas também. Então, assim, não é porque eu fui nomeado curador que eu posso fazer o que eu bem entender. Tá. A cada X tempos, normalmente 2 anos, ou o juiz pode determinar a cada ano, ou o juiz pode determinar a cada 6 meses, tudo depende. Normalmente a cada 2 anos, ou normalmente a cada ano. Vai pedir para esse curador que foi nomeado apresentar, a fazer uma prestação de contas de como ele está gerindo os bens dessa pessoa que foi interditada. Então, assim, é um mecanismo que, infelizmente, né, a gente tem que ser usado pela família para evitar, principalmente, dilapidação de patrimônio, né? Porque às vezes esse idoso que não está em gozo das faculdades mentais dele acaba indo ao banco e distribuindo dinheiro, ou ele é pego num golpe, que é muito comum. Muito comum, como essa pessoa, eu acho que isso são pontos de alerta, né? Exatamente. A pessoa começa a cair em vários golpes, começa a aparecer empréstimos estranhos que a pessoa não sabe dizer. Exatamente. Bens que estão sumindo. Exatamente, porque acaba distribuindo, você não sabe para quem. Aí é o momento certo da gente fazer isso. Lembrando, como eu te falei, senilidade, né, idade avançada também não é sinônimo de interdição. Sim. Então, assim, como eu falei, a gente tem que tomar cuidado com isso para não ter um chamado de preconceito etário, né? Que eu falo que hoje é o etarismo, né? É o etarismo. É para esse preconceito etário na qual as pessoas falam. A pessoa passou dos 60 anos, ela não deve gerir mais nada, ela não tá Exato, não, eu vou no banco para você. Não, não é assim. Até para evitar com que essa pessoa se anule, né? Você tem que dar mecanismos para que cada vez ela tenha. E aí, diferentemente, no estado de saúde, por óbvio, não, realmente não tem o que fazer? Não, vamos interditar essa pessoa. E aí tem todo o mecanismo legal para ser feito, que aí, infelizmente, esse curador vai ficar ali. Aí, no momento, isso daí também é... A interdição também passa a constar na certidão, né, dessa pessoa, de nascimento ou casamento, que essa pessoa está interditada, né, até para evitar, porque a partir do momento que se faça alguma coisa no banco, por exemplo... ela não está responsável. É anulado tudo isso, justamente porque essa pessoa não tinha capacidade para poder fazer aquilo naquele momento. Em termos médicos, o que a gente vê muito é isso, a família procura porque a pessoa mora sozinha, e ela começa a esquecer o fogão ligado, começa a ter muito acidente, e aí tem essa preocupação realmente da pessoa não ter condições de morar sozinha. Então, não é só uma questão financeira de golpes.
E, por outro lado, às vezes a pessoa não tem nada disso, ela mora sozinha, mora muito bem, faz tudo, mas tem esse preconceito da família. Ah, não, mas já está com tal idade, então acho que não tem mais condição. Então, tudo isso tem questionários, tem exames para você dizer se essa Exato. pessoa pode ou não pode ficar sozinha. Exato, porque a gente fala que parece que chega a determinada idade, os filhos, às vezes, querem tomar conta de todo o patrimônio do pai, que às vezes não tem sentido nenhum, né? Sim, sim. Porque ele tem total capacidade, como eu falei, para evitar esse preconceito etário aí que tem muito, né? Então, assim, realmente é quando tem uma condição médica muito desfavorável, tá? Não pode ser uma condição transitória, Sim, sim. né? A gente fala até em... Porque a interdição não é revogada. Exatamente, a gente pode até falar em uma condição provisória. Olha, Celícia, ele está passando provisoriamente. Então, assim, o juiz vai dar por aquele estado provisório, por exemplo, de alguém que, assim, ah, não, ele está passando por um momento que ele está com uma condição, não sei, médica, transitória de incapacidade. O juiz pode dar transitoriamente. Por quê? Porque nenhum juiz quer tirar a sua capacidade civil, é o meio que você tem para poder gerir os atos da sua vida também. Sim, sim. Então, assim, isso só vai ser feito por um juiz a partir do momento que ele tiver muita certeza disso. Eu acho que isso é importante, né? E a gente tem instrumentos para isso, né? Então, você falou do etarismo, né? A gente já gravou alguns podcasts falando de etarismo. Infelizmente, isso tem aumentado, até porque as pessoas estão vivendo mais e têm falado mais sobre isso, né? E aí eu ia te perguntar se tem alguma legislação específica para pessoas acima dos 60 anos. Tá. Né? A maioria dos países considera uma legislação de idoso a partir dos 65 anos, mas aqui no Brasil é a partir dos 60. Existe alguma coisa específica ou é igual? Ó, o nosso Estatuto do Idoso, né, que prevê que ele dispõe ali sobre os direitos dos idosos, as medidas de proteção do idoso, né, que a gente fala que são pessoas acima de 60 anos, e aí veio uma legislação mais recente falando sobre as pessoas como se fosse um... A gente não chama de super... Eu acho que dá pra gente chamar assim de super idoso, né? 80 anos mais, acaba tendo um privilégio... não um privilégio, mas uma... Legislação diferente. Não é nem uma legislação diferente. Ela tá dentro do Estatuto do Idoso mesmo, mas ela tem como se fosse um grau mais zeloso, vamos assim dizer. 80 anos mais, então a partir dos 60 anos, o Estatuto do Idoso já protege. 80 anos mais também está dentro dessa legislação, mas ele também prevê alguma... como se fosse assim... Um benefício maior? Exato, porque assim, 60 anos, né, Andréia? Quem é idoso hoje com 60 anos? Exatamente, mudou muito, né? Mudou muito. A gente pode, por isso que a gente chama dos super idosos, assim, 80 anos mais, que aí tem filas preferenciais nos bancos, antes dos 60, exato. A gente pode colocar quem tem 80 anos mais à frente de quem tem 60, vamos assim dizer. Sim. Até porque hoje, acho que a gente falar que uma pessoa com 60 anos é idosa, eu acho que até... É ofensa. A pessoa fala, não, mas eu não sou, né? Eu não acho. Não, tanto que a gente fala até de não usar o termo idoso, porque é considerado pejorativo, né? A gente tem usado cada vez mais os longevos, mas na legislação realmente coloca-se como idoso. Exato. E aí essa legislação, ela prevê alguns mecanismos de proteção, né? Que a gente fala que são mecanismos de proteção, mas ao mesmo tempo a gente fica numa situação muito delicada, né, frente a isso, porque assim, por exemplo, uma pessoa, um médico, algum funcionário da saúde que prevê, que está vendo que aquela pessoa está sofrendo algum abuso, alguma violência, em tese ela teria que comunicar compulsoriamente à autoridade policial, Ministério Público, etc e tal. E aí fica naquela situação, porque hoje... Comunica ou não comunica. Exato, porque a gente sabe que esse idoso realmente é cuidado por aquela pessoa. E se ele não ficar com aquela pessoa, ele vai ficar com quem? Né? A legislação, apesar de prever, ela acaba sendo um pouco falha nesse sentido do tipo, o que fazer com este idoso? Colocar ele numa casa? Que casa de proteção? Onde vai ficar? Onde vai ficar? Vai ficar melhor ou pior do que está, né? Exatamente. É lógico que se a pessoa está sendo agredida fisicamente, mentalmente, de uma forma exagerada, realmente mal, acho que a gente tem que falar, mas eu acho que isso que você falou também é muito importante, né? Você fica nessa questão, e aí? Se eu denunciar, o que vai acontecer? Né? Eu sou membro do Comitê de Bioética, a gente já teve essas discussões algumas vezes. Né? Essa filha não trata bem essa mãe, mas por outro lado...
ela é agressiva do ponto de vista de palavras, mas ao mesmo tempo ela cuida muito bem da mãe. Exato, E aí, as outras irmãs não querem ficar com a mãe. exato. E aí, como que a gente vai fazer? É uma né? situação- A mãe gosta dessa filha e não quer, porque eu acho que também é autonomia, né? Você tem que Exato. conversar se a pessoa quer denunciar ou não. Exato, é complicado. É muito complicado. Porque assim, a gente fala legislação prevê, a gente sabe que muita legislação prevê, mas elas não trazem um mecanismo para a pessoa de fato fazer cumprir aquilo que está lá. Não, fala lá, olha, em caso de violência ao idoso, a autoridade de saúde ou quem está acompanhando tem que comunicar compulsoriamente, mas aí a gente entra nessa questão, né? E aí a gente também acaba usando... Avaliar o grau de violência, ver o que aconteceu. Exato, a gente usa alguns mecanismos também da Lei Maria da Penha para poder fazer como se fosse uma analogia aos casos de violência ao idoso, de afastamento, de não permanência na mesma casa, mas assim, aí a gente entra naquela questão, né? O que fazer com este idoso? Onde colocar este idoso? Né? Porque quando a gente fala de violência contra idoso, todo tipo de violência, né? Contra idoso, paralelo contra a mulher, a gente não pode falar que é uma violência somente física. Sim, Contra idoso também. Exatamente, temos violência física, temos a violência psicológica, contra o idoso, que é muito comum, violência financeira, né? Sim. Aquela família, às vezes o idoso é aquela única pessoa que tem uma aposentadoria e a família se apropria daquela aposentadoria para poder, enfim. E aí a gente também está falando de uma violência financeira contra o idoso. Temos a legislação que prevê isso? Temos. Só que assim, até que ponto, né, que a gente vai poder conseguir aplicá-la? Aí eu acho que a gente entra nessa questão do etarismo, né? Porque muitas vezes isso passa pelo profissional de saúde. Sim. Ele tá vendo isso, né? E ele fala assim, ah, não, essa pessoa já tá mais velha, eu acho que ela não tem condição nem de falar sobre isso. Mas caso a pessoa não tenha nenhum, a gente acabou de falar isso na interdição, mas se a pessoa está em plenas condições de conversar, eu acho que a primeira pessoa você tem que isolar, né? Tentar isolar o máximo e falar assim, olha, eu tô vendo que tô achando que você tá sofrendo agressão de todos os vias, você quer que isso seja denunciado, você quer que eu chame alguém, Exatamente. né? Eu acho que você tem certeza que você está bem, que você não quer mesmo que chame, acho que a gente precisa abrir isso e falar. E eu acho que é legal aqui do seu canal é justamente isso, né? Trazer... O que eu acho que a gente tem que buscar para o idoso hoje, para a gente evitar esse etarismo que a gente fala? Trazer mecanismos para que ele tenha uma qualidade de vida cada vez melhor, para que ele não dependa de ninguém. Sim. Para que ele possa poder viver tranquilamente sem a dependência de ninguém. Aí eu acho que onde o Longidade entra nesse ponto, entendeu? Das pessoas cada vez poderem ter mais tranquilidades na sua velhice, sabendo que aí a gente traz em paralelo aquele negócio que a gente falou do testamento, né? Sim. Que as pessoas muito provavelmente vão cada vez viver mais sozinhas, né? E aí, quem que vai cuidar desse idoso? Vai acabar cada idoso tendo cuidar de si próprio. Como que a gente vai fazer isso? Porque Os mecanismos que vocês, como médicos, através do canal da Longidade, vai poder trazer para o idoso viver cada vez mais e melhor e sem a necessidade de ninguém. Sim, e a gente tem que entender também que uma pessoa com mais de 60 anos vai ter respostas, às vezes, mais lentas, né? Vai ter fisicamente, às vezes vai ser mais lento. Às vezes as pessoas querem que a pessoa esteja igual a uma pessoa de 20 anos. Não, vai estar, exatamente. né? E como a gente já falou outras vezes, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, Exato. vivendo mais. E às vezes a gente tem um casal de pessoas que é um cuidando do outro, só tem os dois. Exatamente. Né? E não tem ninguém para zelar por eles, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com terceiros. Às vezes a gente pensa assim, ah, não, eles são agredidos só pela família. Mas não, às vezes eles não têm uma família, mas tem outras pessoas que acabam se apropriando, né? Nos Estados Unidos teve o caso de uma mulher que começou a se apropriar dos bens, né? Verdade. De pessoas com mais de 60 anos, que a Se família... aproveitam daquela situação que a pessoa está vulnerável, né? Exatamente. A pessoa está, às vezes, carente, porque está sozinha, tudo. A pessoa parece estar cheia de boa vontade ali e começa a passar todos os bens para essa mulher, né? Ela acabou sendo condenada, tudo, mas demorou para se descobrir isso, porque não tinha ninguém perto. Né? E eu acho que para quem está aí perto, isso é importantíssimo, né? Muitas vezes fala de interdição, mas às vezes é questão de você ficar atento ao que está acontecendo, né? Ver realmente, essa pessoa está caindo muito em golpe. Exato. Será que eu estou muito longe, né? Tem alguém perto que está fazendo alguma coisa. Exato, e o que eu acho é isso. Mas deixar a pessoa viver, né? Exatamente, deixar a pessoa viver. E o que eu acho é isso. Eu acho que, assim, os idosos muito têm a contribuir com todos, né? Cada um, eu acho que
todo dia a gente tem uma oportunidade de aprender, e eu acho que os idosos trazem muito isso, por isso que eu acho que é muito legal, cada vez mais as empresas estarem trazendo os idosos para perto, né? Não tendo aquela coisa, não, só vamos contratar jovens porque eles produzem mais. Não, os idosos têm muito a contribuir. Como eu falei, o canal aqui eu acho que é extremamente necessário para isso, né? Porque é aquela coisa a gente fala, só vive bastante quem só... Caso contrário, você morre cedo, né? Só fica velho quem vive muito, Sim. né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que buscar os mecanismos necessários para que a gente viva cada vez melhor, né? Com mais qualidade de vida, menos dependente, né? Dos outros, assim, não dependentes, assim, de gerir mesmo os atos da vida. Sim. Para a gente poder viver com tranquilidade, caso necessário. Ah, não, essa pessoa infelizmente teve o Alzheimer. Não, ter alguém que possa cuidar desse idoso, né? Que possa ampará-lo nesse momento. Eu acho que isso também tem que ser discutido, né? Porque a gente envelhece e a gente sabe que vai ficar mais doente, que pode aparecer, se você não tiver uma morte inesperada no acidente, né? Alguma coisa vai levar você à morte, né? Então, discutir isso com a família. Ah, se eu não estiver bem, quem que vai cuidar de mim? Quem que vai resolver as coisas por mim? Eu acho que isso precisa ser discutido. Exato. Né? E muitas vezes a gente foge desse tipo de discussão porque acha que vai atrair a morte, alguma coisa assim. E pensando numa pessoa que se sente agredida, ela pode ir em qualquer delegacia, ela tem que chamar um advogado, como que funciona isso? Exato. Hoje as delegacias, elas têm a Delegacia de Proteção ao Idoso, né? Essas delegacias que têm, elas estão aptas a receber essas pessoas idosas para levar ao conhecimento da autoridade policial os casos de agressão, né? E aquele agressor, ele vai responder a um processo criminal, né? Vai receber uma pena por isso, porque isso é crime. Tá? Eu não sei te precisar exatamente qual que é a pena desse crime, mas não é uma pena baixa, né? Então, assim, ela pode buscar delegacias de proteção ao idoso, levar ao conhecimento da autoridade policial tudo o que ela está passando, que essa autoridade policial ela vai ter a capacidade, a sensibilidade de saber se é uma violência física, uma violência psicológica ou até uma violência patrimonial, para principalmente afastar esse agressor dessa pessoa e que essa pessoa possa responder ao crime que ela está praticando. A gente tem que pensar isso como um crime. Sim. Né? A gente não pode pensar que é simplesmente, não, tá ali agredindo o velhinho, tudo bem. Não é assim, é um crime e essas delegacias estão aptas a fazer tudo isso. Então, assim, aquela pessoa que se sentir agredida tem que, de fato, procurar uma delegacia de proteção ao idoso para poder fazer toda a tramitação legal disso. E eu acho que também ao ir a um hospital, né, ter um profissional de saúde, comentar com ele também que isso está acontecendo, que eu acho que é uma figura que pode ajudar, Sim. né? Que a gente está próximo e a gente às vezes tem como verificar se isso é real, se a pessoa não está com algum grau de demência que está, né, ou até com alguma alteração que ela acaba delirando. Sim. Então você consegue avaliar, não, isso é uma queixa real. Então eu preciso realmente intervir, eu acho que também é uma possibilidade. O que não dá é para a pessoa ser agredida e não ter nenhuma ajuda. Perfeito. Então, a gente tem essa possibilidade de ajuda, né? A gente tem visto em alguns locais, né, de agressão contra a mulher, de você poder denunciar. Outro dia eu fui almoçar no restaurante, quando eu fui ao banheiro tinha lá, se você está se sentindo perseguida, agredida, você tem uma palavra. Então acho que é importante, acho que isso tem sido falado e as pessoas têm que procurar ajuda. Exato, perfeito. Eu acho que é isso o importante das pessoas saberem, eu acho que como eu te falei, esse canal é extremamente necessário para isso. E precisando, né, busque ajuda, seja do seu médico, seja da autoridade policial, mas se se sentir nessa condição desfavorável, né, desfavorecido, tem que ir sim atrás das autoridades competentes para evitar qualquer tipo de problema. Então, acho que é isso. A gente está aqui, acho que foi muito legal essa conversa. A gente falou de interdição, falamos de direitos de violência, né, contra o idoso e também da autonomia do idoso, né? Porque a pessoa passou dos 60 anos, que ela precisa ser cuidada por alguém, ou que ela tem que ter os bens financeiros geridos, ou que ela tem mais de 80 anos também. E não é uma questão de idade, né? É uma questão de capacidade. Então, isso tem como a gente provar do ponto de vista médico e também do ponto de vista legal. Perfeito, Andréia. Sem colocações, você foi perfeita, é isso mesmo. Então tá bom. Obrigada, gente. E não percam os próximos episódios do nosso podcast e as nossas postagens aí no Longidade. Obrigada.